No dia 4 de maio de 2021, eu soltei um vídeo aqui no canal Nefrologista falando sobre recuperação da função renal. O fato que me deixou mais feliz com esse vídeo foi o comentário da esposa de um paciente que assistiu o nosso vídeo e desconfiava que os rins estavam em recuperação. Foi conversar com o médico da clínica, fez alguns exames e realmente ele conseguiu sair da máquina por conta do nosso vídeo. O vídeo trouxe uma conscientização e esclarecimento. Isso realmente me deixa muito feliz quando acontece aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou continuar o assunto da semana passada, que eu retomei essa questão da recuperação da função renal. A nossa ideia não é nunca criar falsas expectativas, dar falsas esperanças, até porque estamos falando de uma exceção à regra, isso não vai acontecer com todo mundo. E considerando o cenário brasileiro, com mais de 150 mil pacientes hoje em diálise, quando a gente fala que conseguiu tirar uma pessoa, ou duas, ou três, ou 10, pouquíssimas que sejam, do tratamento de diálise, há um grande benefício para toda a comunidade renal. Principalmente para esse paciente que saiu do tratamento, ele vai liberar uma vaga de hemodiálise para quem realmente está precisando e, além disso, é uma pessoa a menos na fila do transplante. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 11 exames que nós costumamos pedir para os pacientes quando a gente desconfia que está ocorrendo essa recuperação da função renal. Então fica até o final que eu vou contar para vocês. Olá pessoal, o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, aqui eu trato da saúde renal com foco na prevenção. Antes de falar dos exames, é importante eu relembrar o que eu falei no vídeo anterior, que esse raciocínio vai se aplicar para pacientes que estão urinando bastante, que voltaram a urinar de forma parecida que era antes de entrar na diálise e também que estão pegando pouco peso ou nenhum peso entre uma sessão e outra. Os primeiros exames que eu vou comentar são aqueles que mudaram de padrão de repente. Naquele mês, os exames começaram a vir mais baixos. Quais são esses exames? Exame de creatinina, que é o principal marcador de função renal. O exame de ureia pré-diálise, que vai começar a vir mais baixo. Aquele paciente que tinha potássio muito alto vai começar a vir com o potássio mais baixo. E o exame de número 4, eu já falei 3, é o fósforo. O fósforo também, que era difícil controlar, começa a vir mais baixo. Então, havendo uma suspeita de recuperação da função renal, nós vamos para um outro grupo de exames, que são exames que apontam uma melhora da doença renal crônica. O primeiro deles é o hemograma, mais precisamente hemoglobina, hematócrito, que são os exames da anemia. Quer dizer que se a sua anemia está melhorando, quer dizer, hemoglobina e hematócrito subindo, você está precisando tomar menos noripurum, menos alfa-poetina, menos eritropoetina, seja lá qual for o seu medicamento, menos necessidade de tratamento da anemia, hemoglobina e hematócrito subindo, quer dizer que a doença está melhorando. O exame de número 6, que eu anotei aqui, é o paratormônio, PTH, que é aquele da glândula aqui paratireoide, que costuma vir muito alto no paciente renal em diálise e ele pode começar também a vir mais baixo. E finalmente o número 7, a albumina sérica. A albumina é a principal proteína do nosso sangue. Quando ela começa a melhorar, quer dizer, no renal crônico ela costuma vir mais baixa por conta de desnutrição, de inflamação, e o paciente melhorar a inflamação e melhorar o estado nutricional pode ser um indicativo também de recuperação da função renal. Esse exame sozinho ele não revela que houve uma melhora da função dos rins, mas dentro desse pacote, desse combo aqui de exames, melhorar a albumina também é um sinal positivo. Em seguida, os exames de função renal propriamente ditos, aqueles que vão bater o martelo e dizer se você recuperou ou não a função dos rins. Número 8, clearance ou depuração de creatinina, que é aquele da urina de 24 horas. E o número 9, a cistatina C. E é importante dizer que esses exames devem ser coletados longe das sessões de hemodiálise, porque existe uma interferência na filtração da máquina sobre esses exames. O ideal é que a gente interrompa uma ou até 2 sessões de tratamento
e o médico nefrologista deve estar supervisionando esse paciente. Quanto mais tempo ele conseguir ficar sem tratamento para fazer os exames, é até um indicativo que está havendo a tal recuperação, ao passo que aqueles pacientes que porventura começarem a ficar inchados, com falta de ar, com enjoo, algum mal-estar, isso pode ser um indicativo que não está havendo a recuperação. Eu reservei aqui mais 2 exames para a gente falar. O de número 10 é o ultrassom renal e vias urinárias. É um exame que já deveria ter sido feito há muito mais tempo, antes até do paciente entrar em hemodiálise, e as informações mais importantes são o tamanho renal, lembrando que a maioria das doenças renais crônicas levam à redução do tamanho dos rins, a tal da diferenciação córtico-medular, que vocês sempre veem aí nos laudos. Quanto mais bem diferenciado o córtex da medula, significa aquela casquinha em volta do rim, e a parte mais interna, quanto mais diferentes, ou seja, mais diferenciados, significa que é um rim mais viável, mais saudável, e quando há essa perda da diferenciação, já é um rim mais crônico, mais doente. O radiologista também costuma laudar como nefropatia crônica parenquimatosa bilateral, que também é um indicativo de doença mais crônica, quer dizer, menos chance de ter havido uma recuperação da função dos rins. O ultrassom ainda tem outros papéis importantes, como a detecção de lesões que não foram vistas anteriormente, por exemplo, tumores, cistos grandes, doença renal policística, hidronefrose, que são aquelas dilatações. De repente estamos até falando de um problema urológico ali da próstata, da bexiga, do útero, que causa obstrução das vias urinárias, e o ultrassom tem um papel bastante importante. É claro que havendo uma alteração importante, que às vezes o ultrassom deixa dúvida, outros exames de imagem, como tomografia e ressonância, também podem ser realizados. E finalmente, o número 11, para aquele paciente que passou por todo esse checklist dos 10 exames anteriores, que realmente confirmou uma recuperação da função renal e que ainda tem um ultrassom com os rins de tamanho normais, com uma boa diferenciação córtico-medular, havendo suspeita de algumas doenças glomerulares, como nefrites, doenças autoimunes, a mais conhecida delas, o lúpus. A biópsia renal, que é esse exame de número 11, pode ser realizada para a confirmação do diagnóstico e ainda para o prognóstico do paciente. Quanto do rim está realmente perdido, ou seja, crônico, e quanto por cento representa uma doença em atividade que ainda pode receber algum tipo de tratamento. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você. Se tiver ainda dúvidas, deixe aqui nos comentários para a gente responder. Mas lembre-se que no dia a dia é o seu médico quem vai te ajudar. Se você tiver desconfiança de recuperação da função renal, doutor, estou urinando mais, não estou pegando peso, meus exames estão bons, converse com ele, porque é ele quem vai poder dar o caminho das pedras. Se mesmo assim tiver alguma discordância, alguma dúvida, insegurança, considere consultar um outro médico nefrologista. Não se esqueça, nessa parte final, do like neste vídeo, inscrição no canal, convide mais amigos aqui para o canal Nefrologista. Volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.